um tempo já que eu não escutava a Ana Bock. E foi um enorme prazer escutá-la novamente aqui, porque ela traz um grande alento a todos nós, né? Convidando para continuar lutando para que a psicologia saia ainda dos limites que ela tem e possa realmente ser reconhecida, legitimada pela sociedade, né, como um instrumento a favor dos desfavorecidos, né, das camadas populacionais que precisam tanto do nosso trabalho. Nós vamos, então, abrir para perguntas, observações, etc., para o auditório. Tá? Em primeiro lugar, obrigada. E é sempre bom a gente perguntar para quem fez e faz parte do projeto da psicologia no Brasil. E a minha pergunta é que você falou das duas regulações da psicologia, inclusive a última regulação, que é a que está em vigor. Mas eu acho que nós temos uma regulação que me parece que, em 2013, ela estava encaminhada dentro do Congresso Nacional, e uma das práticas que ela colocava era colocar na letra da lei o projeto democrático dos COREPs e dos CNPs. Ou seja, o projeto democrático da psicologia, inclusive o processo da eleição para o Conselho Federal de Psicologia, que é utilizado habitualmente, as pessoas não sabem que ele é um acordo tácito, porque ele não está na regulação, não está na lei que você tenha que votar para o Conselho Federal de Psicologia. O que está na lei, que está em vigor, é que você vota para os regionais. E eu queria te perguntar sobre o andamento desse projeto democrático para a psicologia. É muito alentador a gente ouvir a fala da Ana Bock, né, em relação à questão de uma prática que vinha sendo desenvolvida na psicologia, que é a separação da academia e da prática. Não é? Eu sou do interior do estado, né, de Macaé, e, muito recentemente, a gente tinha tido uma experiência, né, de confronto entre esses dois saberes, né, o saber prático e o saber da academia. E a vivência foi uma vivência muito desgastante, porque ouvimos, né, da profissional que representava a academia, como se nós não soubéssemos nada. E nós tínhamos assim uma experiência grande, né, o grupo, não era só eu, o grupo, nós tínhamos uma experiência grande, tínhamos muito a dizer, né, obviamente não dentro vamos dizer assim, da organização que a academia tinha, era uma organização diferente, porque a gente vinha da prática. Então, é muito alentador a gente ouvir isso e a gente conseguir localizar isso no tempo e no espaço, né? E, como representante do interior, a gente sente um pouco isso hoje também, não é? Como se... eu vim do Rio de Janeiro, então eu me sinto muito confortável em estar dizendo isso, né? Então, a gente sente assim um preconceito que existe muito grande, né, em relação ao interior do Estado, como se nós do interior, quer dizer, eu falo nós porque hoje eu estou morando e trabalhando no interior, não soubéssemos nada, fôssemos desatualizados, destituídos de um saber, né, que é uma camada mais elitizada, é que sabe, é que pode, porque tem, de repente, um mestrado, um doutorado, uma viagem ao exterior ou algo assim. Entende? Então, é muito alentador, Ana Bock, eu agradeço muito a você, é um conforto ouvir isso. Boa tarde, eu sou estudante de psicologia
E quando você fez a provocação sobre o cartoon, que ele desenhava, não sei se ainda desenha, ele desenhava homens, né, no cartoon, e por que não mulheres, se a maioria na psicologia é mulher? Quando você fez essa provocação, eu pensei muito sobre isso, porque eu vivo me questionando por que o homem, né, a imagem masculina é tida como a imagem principal da psicologia. E aí eu coloco como provocação também a nossa formação acadêmica, né? Quantos autores assim, autoras femininas nós temos na nossa formação acadêmica e quantos autores masculinos nós temos na nossa formação acadêmica? E isso é um problema social, né? Uma questão social, porque isso é passado na academia e nós vamos nos formar, nós vamos ser professores também, nós vamos ser mestres, nós vamos passar autores masculinos e vamos ficar reproduzindo isso. Então, quando você colocou essa questão, coloca a gente a pensar essa formação que a gente vai passar adiante. E aí eu me pergunto também, no nosso TCC, nas nossas pesquisas, quantas vezes a gente pesquisa autoras femininas e coloca citações femininas no TCC? Aí eu coloco como provocação também em pergunta para o pessoal. Só isso. Obrigada pela atenção. Alô? Oi, Ana. Boa tarde. Já tenho aí uns 9 anos de formada, te acompanho desde a graduação em 2003, então é muito bom te ver aqui hoje e ouvir você de novo. Trouxe um abraço assim para a alma, né? Que nessa trajetória, às vezes a gente encontra muita dificuldade mesmo. Eu queria apontar um pouco como é que está para vocês, assim, que estão nesse movimento mais político, como é que anda a ligação com os sindicatos de psicologia, né? O que eles têm feito pela nossa categoria? Porque, na prática, eles não pegam, de fato, assim, a nossa luta. E isso, dentro das instituições, se mostra muito mais difícil na hora de a gente atuar, na hora de a gente conseguir coisas para nossa categoria, dentro de hospital, inclusive questões salariais, que precisa dessa intervenção do sindicato para que haja o aumento anual. Então, não sei se você sabe um pouco, saberia responder sobre isso, mas eu sinto que a gente, enquanto categoria na política, ainda precisa se fortalecer muito, muito mais. E, de toda forma, a tua fala me trouxe uma alegria para continuar na luta. Obrigada. Meu nome é Michele. Fica aqui o microfone da vizinha. Então, Ana, assim, vou repetir, é realmente muito bom ouvir suas análises, né, a clareza com que você pega essa psicologia brasileira e fez parte tão integral dessa psicologia. E eu só queria que você falasse um pouquinho, porque, na tua fala, essa psicologia explode em 2000, ela estava lá sendo feita, ela estava acontecendo, mas ela não tinha visibilidade. E a mostra dá a visibilidade, que era uma visibilidade necessária, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do papel do sistema conselhos para que essa explosão acontecesse. Ela, a rigor, não foi uma explosão espontânea, quer dizer,
eu entendo que uma política, uma proposta como o CREPOP, por exemplo, como Centro de Referência de Políticas Públicas para a Psicologia, teve um papel fundamental para o desenvolvimento e para a ampliação dessas práticas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito do sistema conselhos e da sua relação com a sociedade brasileira, no sentido de que ele tenha favorecido esse desenvolvimento da psicologia. Quer dizer, a rigor, eu entendo que nós tivemos mais um presente, dentro daqueles 3 ou 4 presentes que você citou, que foi uma sucessão de gestões que também abriu caminho, quer dizer, fez o seu papel de abrir caminho junto à sociedade. Queria que você comentasse um pouquinho. Então, eu vou passar aqui para o Novaes, porque eu acho que a pergunta sobre a nova lei do CFP, acho que talvez ele tem mais apropriação, depois posso, a partir do que ele falar, comentar alguma coisa. Então, existe uma lei que está tramitando no Congresso Nacional desde 2012, né? Que é a lei, se não me engano, o projeto de lei, perdão, 2364. Posso ter errado aí no número, se não me engano, é esse. Por quê? A Ana Bock falou aqui que o Sistema Conselho de Psicologia é o melhor. O Conselho Federal de Psicologia e depois os regionais foram criados em 71 com a Lei 5766. Né? Ela contou a história curiosíssima da filha do Philippe Müller. Né? Philippe Müller era senador naquele momento, e tinha sido, inclusive, outra informação histórica interessante, tinha sido chefe de polícia na ditadura do Estado Novo, de 37 a 45. Né? E podem imaginar, naturalmente, tudo aquilo que nós podemos responsabilizar a Philippe Müller naquele momento. Mas, enfim, e a lei 5766, criada em 1971, portanto, no período mais obscuro, mais violento, mais repressivo da ditadura civil-militar de 64 a 85. Ela está, portanto, contaminada com todo um espírito centralizador, autoritário e antidemocrático, né? E que coloca os conselhos de psicologia simplesmente como órgãos para orientar, disciplinar, quer dizer, regulamentar, e fiscalizar o exercício profissional, além de outras finalidades, como observar os princípios da ética profissional, né, no exercício da profissão, etc., etc. Mas, enfim. Né? Então, era preciso que, a partir da década de 1990, especialmente na sua segunda metade, quando os conselhos de psicologia, né, começaram a construir, a experimentar e a praticar novas maneiras democráticas de tomada de decisão e de relações entre os seus membros, de relações com a categoria, de relações com a sociedade, outras instituições públicas e particulares, né, com as quais as gestões dos conselhos regionais e do federal tinham que entrar em contato, tá? E também com os usuários de nossos serviços. Todos esses protagonistas foram chamados a discutir durante 5 ou 6 anos, a partir de 2005, 2006, né, então, o sistema Conselho de Psicologia, que havia sido construído aí, né? Essa nova forma de relacionamento, de respeito, né? Tomada de decisões democráticas entre o Conselho Federal, os conselhos regionais, a categoria e etc., outros atores. Então, nós discutimos durante 5 ou 6 anos essa revisão, para poder incorporar na Lei 5766, primeiro, os Congressos Nacionais de Psicologia.
como a instância máxima deliberativa. Né? Nós fizemos, entre 16 e 19 de junho, o nono Congresso Nacional de Psicologia. Né? Os conselhos regionais fizeram seus congressos regionais, chamaram a categoria para apresentar propostas, discutir as propostas, né? Escolher delegados para ir ao Congresso Nacional de Psicologia. Lá, nós discutimos em terceira instância essas propostas, e as propostas aprovadas do 9º Congresso Nacional de Psicologia servem de pauta para o trabalho dos congressos regionais, que serão eleitos daqui a menos de um mês, e para os conselhos regionais, perdão, que serão eleitos, né, em 27 de agosto, e para o Conselho Federal de Psicologia, que também é escolhido através de uma consulta eleitoral, coisa que não consta na Lei 5766. Tá? Então, a existência do Congresso Nacional de Psicologia, como instância deliberativa máxima do Sistema Conselho de Psicologia, feito através da participação da categoria. A categoria, vocês, psicólogas e psicólogos brasileiros, é que constroem a psicologia através da apresentação e da discussão de propostas. Tá? E depois, ainda, a APAF, Assembleia das Políticas da Administração e das Finanças, delegados dos regionais vão para Brasília, se sentam com delegados do Conselho Federal de Psicologia e discutem como aplicar na prática as propostas surgidas no Congresso Nacional de Psicologia, aprovadas no Congresso Nacional de Psicologia. E, em terceiro lugar, a eleição direta para o plenário do Conselho Federal de Psicologia. Essas são as principais mudanças que esse projeto de lei traz de revisão da Lei 5766. E a importância disso é que a categoria de psicólogas e psicólogos está construindo a psicologia brasileira. Não é? Como, por exemplo, a Diva levantou agora há pouco, com relação ao CREPOP. O CREPOP, não é? O Centro de Referências em Psicologia e Políticas, Referências Técnicas e Psicologia e Políticas Públicas, era construído principalmente através de pesquisas que fazíamos com a categoria, com as psicólogas e psicólogos, trabalhando em uma determinada área, e que diziam como é que eles trabalhavam, e com isso estavam construindo a psicologia brasileira. E todas essas ideias, todas essas práticas eram levadas, eram consolidadas e, né, em cadernos posteriores, eram publicadas para a orientação da categoria. Tá? É isso. Obrigada. Eu vou, então, emendar com a pergunta, que foi a última questão, que foi a da Diva, né? Assinando embaixo tudo que o Novaes falou, essa importância, né, da democratização do sistema. É o único conselho profissional que depois, em seguida, vem assistentes sociais, que se aproxima em algumas formas democráticas, mas ninguém tem tão completamente constituída essa forma democrática de funcionamento, né? Nenhum outro conselho profissional. E, sem dúvida alguma, o sistema conselhos ele teve um papel bastante importante. E eu diria que, assim, duas questões nortearam esta mudança. Uma foi entender que o avanço na psicologia não se daria se uma vanguarda isolada avançasse sozinha. Né? Não adiantava alguém muito iluminado ocupar o Conselho Federal e fazer avançar sem que que a categoria estivesse participando disso. Então, isso gera um compromisso com a democracia. E a segunda questão que eu acho importante do sistema conselhos foi percebermos, num determinado momento, o que efetivamente significava o Conselho de Psicologia. Né? Porque, assim, nós somos o Conselho é uma autarquia do Estado. O que significa isso? Quer dizer, pertence ao Estado. Nós estamos autorizados, como psicólogos, a ocuparmos esta autarquia
gerindo, nos responsabilizando, né? Mas o que é exatamente que o Estado espera dessa sua instância, né? Essa instância, ela não é uma instância como os sindicatos, que são de defesa dos psicólogos, né? Ela é uma instância de interlocução entre as possibilidades da psicologia e as necessidades da sociedade brasileira. Esta é a natureza de um conselho de psicologia. Ele faz exatamente esta mediação entre as necessidades da sociedade e as possibilidades da profissão. Então, ele não é um órgão de defesa, mas é um órgão ocupado pelos psicólogos. É um órgão que os psicólogos elegem quem eles querem que faça a gestão dessa autarquia, né? E perceber isso, quer dizer, escapar dessa ideia de que o Conselho respondia a interesses da profissão, escapar disso foi bastante importante para permitir que a gente deslanchasse o Conselho como uma entidade comprometida com as urgências da sociedade. E é aí que nós vamos buscar as políticas públicas, né? Começa lá no Banco de Serviços, o CREPOP, as iniciativas da Mostra, né? A questão dos direitos humanos, todas essas congressos, tudo isso que vai sendo acolhido, né? São coisas acolhidas pelas gestões, às vezes nos regionais, diferentemente um do outro, né? Mas que são acolhidas pela instituição, porque ela se sente responsável por fazer esta relação. Ela tem que responder à sociedade brasileira de que jeito é que a psicologia pode ajudar a resolver os problemas da sociedade brasileira, né? Então, acho que essa questão é importante, é uma entidade que tem esta possibilidade, é uma entidade que tem força financeira, né, econômica, ela recolhe uma taxa de todos os profissionais que querem atuar, como se fosse um imposto de natureza, ele tem uma natureza de imposto, né? Assim como você, para morar numa casa, você tem que pagar imposto predial, para andar na rua, você tem que pagar o imposto IPVA, né, para andar de carro, para exercer a profissão, você tem que pagar a taxa que tem natureza de imposto aos conselhos. Então, ele adquire essa força, ele adquire ressonância, referência, porque os psicólogos podem e serão fiscalizados, né? Orientados em tudo que eles quiserem ter dúvida, tem dúvida sobre como fazer, tem que perguntar ao conselho, porque ele é a referência profissional. Isso não quer dizer que as pessoas que lá estão sejam a referência, né? Esse é o desafio daqueles que lá estão, de serem capazes de produzir a referência, considerando o que há produzido como referência pela sociedade, pelos pesquisadores, pelos profissionais, né? Então, acho que o Conselho tem essa possibilidade mais do que o sindicato, né? O sindicato, ele depende politicamente da categoria profissional. É a categoria que tem que dizer assim, eu acho que eu devo me sindicalizar, eu acho que eu devo fortalecer a luta do meu sindicato. E se o conjunto não faz isso, as entidades são frágeis, diferente do Conselho, né? Então, os sindicatos, eu acho que eles... nós temos, sabe que quando a gente assumiu o sindicato dos psicólogos em São Paulo, em 79, nós assumimos pela primeira vez, tirando da mão de um coronel, em 79, foi o primeiro sindicato tomado do grupo da ditadura. Depois veio o Rio de Janeiro, né? Pernambuco, Rio Grande do Sul. Quando nós fizemos isso, logo depois assistimos às greves, né? As grandes greves metalúrgicas, e nós apoiamos como sindicato a greve dos metalúrgicos em São Paulo. Naquele momento, acho que uns 20 profissionais pediram demissão do sindicato por entenderem que não era que sindicato de psicólogos não era a mesma coisa que um sindicato de gente que usa macacão e suja a mão de graxa, e que nós não podíamos nos comportar da mesma maneira. Então, veja que o pensamento da elite, de uma elite tradicional, altamente conservadora, militarizada, né, tinha sobre o sindicato, sobre a organização
dos profissionais, né? E nós, o Sindicato de São Paulo, pelo menos, não sei os demais todos, mas o Sindicato de São Paulo é membro fundador da CUT. Então, isso significa que dali para frente nós passamos a participar da luta sindical mais do que de uma luta profissional. Passamos a entender que os conselhos eram uma parceria necessária, importante, mas que o lugar do sindicato é um outro lugar, é um outro jeito que ele faz a sua luta, que ele faz... Mas nos deparamos com o problema que é a categoria profissional não se entender como trabalhador. Os psicólogos não se apresentam como trabalhadores, né? Hoje você começa a assistir isso nas pessoas que trabalham, por exemplo, nos CRAS, né? Que falam, eu sou trabalhadora do CRAS. Mas essa palavra, eu sou trabalhador da psicologia, é uma coisa que não se utiliza, e o não utilizar significa que não está no nosso imaginário, não está no nosso campo, né? É da nossa significação nos entendermos como trabalhadores. E, portanto, não temos luta sindical para fazer, né? Nós podemos querer convênio, desconto em livraria, assistência médica, mas a gente não se vê como um trabalhador que deve reivindicar salário, deve reivindicar emprego, né? Os sindicatos batalham muito para isso. Então, é uma mudança cultural, uma mudança de significação, de valor que tem que acontecer e que eu acho que os conselhos podem contribuir fazendo parceria. Infelizmente, nós, às vezes, temos gestões nos conselhos que ocupam o lugar do sindicato, né? Como temos agora. O Conselho Federal ocupou, foi lá e disse, as 30 horas é minha, né? E isso só atrapalha a luta sindical. Temos que fortalecer a luta sindical, porque as 30 horas nasceram dentro do mundo sindical e foi usurpado pelo Conselho Federal. Então, eu acho que assim, é preciso cuidar, é preciso pensar na política, não é mágoa, porque o outro... Não, é na política que tem que ser pensado o que significa fazer isso numa tentativa de fortalecimento do pensamento sindical entre nós, né? Então, concordo com você que é preciso muito importante, né, fortalecer, principalmente com uma categoria que alcança 250 mil profissionais que querem estar no mercado, né, e que é preciso que os lugares onde atuar sejam pensados, sejam batalhados, né, coletivamente. Não só pelas entidades sindicais, não só pelas entidades profissionais, pela entidade profissional, mas pelas entidades estudantis e pelas entidades científicas, acadêmicas, né? Bom, aí assim, só comentando, que já estão me avisando assim, que já está na minha hora do meu avião, a questão masculina, a imagem masculina, é um problema que eu acho igual ao do sindicato, né? Que a gente tem que mudar as significações. É interessante mesmo. Sabe que tem, às vezes, eu vejo as pessoas se referirem, assim, elas usam a minha referência e falam o Bock, né? Porque o autor é o autor, né? Então, eu fico satisfeito quando eu penso, a Bock chegou. Eu acho super legal, a Bock, legal. Porque meu marido também é Bock, né? Meu sobrenome é do meu proprietário. Então, assim... Então, eu acho que assim, é interessante como a gente... Eu vi ontem mesmo, eu estava lendo um trabalho, hoje, agora no avião, lendo um trabalho, encontrei lá um sobrenome, o autor. Eu fui ver quem era, é uma autora. Né? É uma autora e o rapaz que escreveu o trabalho fala o autor. Então, a gente usa o autor sem ter a preocupação de saber se é mulher, se é homem, né? Isso, eu acho que para nós, uma categoria de 90% de mulheres, é importante a gente considerar. Aliás, o Conselho Federal tem uma publicação já de alguns anos que chama Quem é a psicóloga brasileira? Porque ele tem uma de 88, que é Quem é o psicólogo brasileiro. E depois, em 2010, 2012, saiu uma que é Quem é a psicóloga brasileira, que vale a pena vocês acessarem, porque é muito interessante dizer quantas características a nossa profissão tem pelo fato de ser 90% de mulheres, né? É interessante a gente debater essa questão, né? Cadê a menina que perguntou? Mudou de lugar. E a questão da desvalorização da prática, né? Fico contente que você tenha aproveitado essa reflexão. Eu lembrei, enquanto você falava, que o Charlot, que é um autor da educação,
ele diz assim: nós temos uma horrível mania de dizer que nós, cientistas da academia, temos a teoria, e que os professores, lá, os professorzinhos da rede, etc., têm a prática, e que nós precisamos fazer a ponte das duas coisas. É um equívoco. Quem tem a prática tem uma teoria, porque senão não conseguiria trabalhar. Não existe uma prática que não seja informada ou que constitua uma teorização. Então, só que é uma teorização produzida a partir do exercício prático, do conhecimento do atendimento, da tecnologia que você usa, mas há uma teoria por detrás. São teorias diversas que dialogam, uma produzida num método científico, uma produzida pela experiência profissional, mas são teorias que dialogam. Então, nós devemos reivindicar esse lugar, né, de profissionais que atuam, que fazem a sua experiência profissional, que usam uma tecnologia e que têm uma teorização sobre tudo isso que fazem. A mostra, eu acho que é um lugar onde isto se torna muito forte e possibilita tudo isso. Acho que é tudo que eu sabia.